Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sobre todas as minhas leituras de dezembro. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li em dezembro foi A Cidade dos Fantasmas, que eu vou falar um pouco sobre o que ele conta, depois eu vou falar o que eu achei e minha nota. Então, esse livro aqui, ele vai contar a história da Cassidy, que ela é uma menina, depois de um acidente que ela acaba quase morrendo, ela consegue adquirir um poder, que ela consegue ver fantasmas, só que nenhuma outra pessoa consegue ver fantasmas, e daí ela acaba tendo um amigo fantasma, e acontece que os pais dela começam um programa de TV que vão explorar as cidades mais mal assombradas do mundo, e mais ou menos que daí a história começa em Edimburgo, que é uma cidade que está cheia de espíritos, cheia de fantasmas, tem muitas lendas de fantasmas lá. E acontece que daí ela acaba indo para Edimburgo e ela descobre muitas histórias de fantasmas. E ela descobre a Rapina Rubra, que é uma fantasma que tá tentando pegar, o espírito dela pra poder voltar, à vida. E mais ou menos que a história vai começar a partir disso. E é uma história bem legal que eu super recomendaria para vocês. Foi um livro que eu acho que a autora não explicou algumas coisas, sabe? Eu acho que a autora não explicou muita coisa. E porque esse livro é curto, né, gente? Ele tem 220 páginas. Daí parece que a autora tentou explicar, mas parece que ela não conseguiu explicar direito por causa desse negócio de ser um livro muito curto. Porque eu acho que ela teria conseguido explicar se não fosse pelo livro ser tão curto. Eu acho que se o livro fosse um pouco mais longo, ela teria conseguido explicar um pouco mais sobre a história, o universo do livro, só que ela não conseguiu explicar direito, eu acho. E isso fez eu não gostar tanto quanto eu gostaria se fosse um livro mais longo. Eu acho que esse livro teria que ter pelo menos 340 páginas para a autora conseguir explicar melhor. Só que eu sei que é uma trilogia, então eu vou ler os outros volumes para ver o que eu acho, porque eu acho que vai melhorar nos próximos volumes. Eu ainda tenho um pouco de esperança que vai ficar melhor, que a autora vai conseguir explicar melhor isso tudo. E foi um livro que eu gostei até que, então eu dei 4 estrelas para ele. Então vamos para o próximo livro. O próximo livro é O Gato que Amava Livros. Esse livro vai contar a história do Rintaro, que ele é um menino que o vô dele acabou de morrer e o vô dele era dono de uma livraria, a livraria Natsuki. E mais ou menos que ele fica muito triste, muito depressivo porque o vô dele morreu, então ele não quer sair lá da livraria, só que ele vai ter que sair para morar com uma tia dele. E daí ele vai ter que abandonar a livraria, então a livraria não vai ter ninguém e vai fechar. Porque é uma livraria que tem vários livros antigos, vários livros clássicos, e são livros que as pessoas não leem mais. E daí essa livraria vai, acabar. Daí aparece um gato que ele vai pedir pro Rintaro, eu sempre esqueço o nome dele, vai pedir pro Rintaro para ajudar ele a salvar os livros que estão sendo aprisionados. E mais ou menos que a história vai começar a partir disso, então dele tentando liberar esses livros que estão sendo aprisionados. Então tem vários labirintos que ele vai ter que tentar sair desses labirintos para conseguir salvar os livros. Então a história vai começar a partir disso. E foi um livro que o começo, as primeiras 2 partes, eu tava achando a escrita do autor bem legal. Depois eu comecei a achar esse livro meio chato, eu comecei a ler ele meio arrastado. Então foi um livro que ele é bom, só que ele não é tão bom assim. Então eu também dei 4 estrelas pra ele. Ele é um livro que não é ruim, mas também não é bom. Ele é bem mais ou menos. Então foi um livro que eu até gostei, só que é mais ou menos.
Então vamos pro próximo livro, que é Asas Reluzentes, que foi um livro que eu gostei muito. Esse livro aqui vai se passar no universo da Tinkerbell. Então eu era muito fã de Tinkerbell na infância. Então foi muito legal voltar para esse universo lendo esse livro, mesmo eu tendo esquecido um pouco dos filmes da Tinkerbell, porque eu acho que eu assistia quando eu tinha tipo 6, 7 anos. Então não lembro muita coisa do filme. E então foi um livro, foi uma experiência muito legal. E eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui vai contar a história da princesa Clarion, que mais ou menos que vai contar a história dela antes. Eu esqueci o nome de qual que é o filme que ela aparece. Só que antes dos filmes da Tinkerbell, então é antes da Tinkerbell aparecer. E mais ou menos que então vai contar a história da princesa Clarion. E vai ser. É muito legal. E vai começar a partir que tá aparecendo monstros que estão vindo do inverno, porque é dividido por inverno, outono, primavera e verão. Só que, tipo, as fadas são proibidas de entrar no inverno, porque é muito mal vista as fadas no inverno. E mais ou menos que ela resolve ir pro inverno para pedir ajuda pro guardião do inverno pra tentar ajudar ela a combater esses monstros que são chamados pesadelos, que estão vindo do Lago do Inverno, que está congelado. E é um livro muito legal, eu amei muito. No começo eu não tava dando nada para esse livro, só que depois eu comecei a gostar muito da história do livro, eu comecei a gostar muito do livro. Então foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia, eu acabei não dando 5 estrelas, também não sei porquê. Só que eu acho que é porque no começo eu não tava gostando tanto da escrita da autora, e foi por isso que eu acabei não dando 5 estrelas, só que depois eu comecei a achar a escrita da autora muito fluida. Então é um livro que eu gostei muito e eu super recomendaria para vocês, porque ele é muito bom. O próximo livro é um livro que eu queria muito ter lido antes, que é Cidade dos Ossos. Eu acho que é um livro muito bom e eu vou falar um pouco sobre o que ele conta. Esse livro vai contar a história da Clary, que ela é uma menina que ela vive uma vida normal, só que daí acontece que um dia ela presencia um assassinato mas ninguém consegue ver o corpo e ninguém consegue ver esses assassinos que estão matando essa pessoa. E mais ou menos que depois disso ela descobre que essas pessoas são caçadores de sombras e que eles matam demônios, e a mãe dela é sequestrada por um demônio, é quase morta por um demônio, então a mãe dela desaparece assim. Ela não sabe onde que a mãe dela tá. E daí ela começa a pedir ajuda para um caçador de sombra, que é o Jace, para ajudar ela a conseguir encontrar a mãe dela. Então a história vai começar a partir da Clary tentando encontrar a mãe dela. Então é uma história muito legal que eu super recomendaria para vocês também. Eu acho que esse daqui foi um livro 5 estrelas, com certeza. Eu acho que eu não vou favoritar esse livro, só que eu dei 5 estrelas porque foi uma experiência muito boa de leitura. Eu já vi muita gente falar que esse livro faz parte da adolescência dessas pessoas, e eu acho que eu queria ler esse livro para tentar conhecer esse universo, porque eu já vi muita gente falar bem, então eu queria ver o que eu acharia desse livro. Eu gostei muito, eu tenho quase todos os livros da Cassandra Clare, então eu tô louca pra ler o próximo volume. Eu consegui terminar esse livro, tipo, no último dia de dezembro, e foi um livro que eu gostei muito, então eu super recomendaria pra vocês. E ele foi um 5 estrelas, como eu tinha falado, e foi um livro que eu super recomendaria pra vocês. Mas então foi isso no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E esses foram todos os livros. Eu li bem menos do que eu costumo ler. Normalmente eu leio tipo 5, 6, 7 livros por mês. Só que esse mês eu acabei de dezembro, eu acabei lendo só 4 livros. Normalmente dezembro é o mês que eu mais leio no ano, só que dessa vez foi o que eu menos li no ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!